Estamos no ar. Já estamos ao vivo. Sim. Estamos ao vivo. Deixa eu dar uma monitorada aqui pelo Facebook. Pelo celular, né? Ah, tá, tô vendo aqui. Entrou? Entrei, tô vendo aqui. Pronto, já tem 8 pessoas na sala. Boa noite, Marcos Viana, sempre presente, nosso colega da Associação de Bibliotecários. Professora Denise, olá, boa noite, professora Denise. Ivana, Cariane, Regina. Então, vamos aguardar o nosso público. Sim, sim. Então, boa noite a todos. Como já são 7 horas, eu vou começar apresentando o projeto. Outro abraço para você, Marcos. A gente ficou olhando os comentários. Tô aqui também olhando os comentários. Então, vou parar de olhar. O projeto Sala Aberta, então estamos iniciando mais um projeto Sala Aberta. Vamos dar um tempinho, 5 minutinhos, aí vamos aproveitar para compartilhar. Pode ir compartilhando para os amigos, tá, gente? Vão convidando os amigos para participar desse Sala Aberta. Já temos 22 pessoas na sala. Então, a gente tem a Débora, a professora Débora também, Patrícia, Cláudia Araújo, Luciana Rodrigues. Então, nossa Sala Aberta é um projeto que começou em 2018 e a gente está fazendo a versão virtual, né, Sala Aberta virtual, em função de todo esse processo de pandemia que a gente está vivendo, mas é provável que esse projeto continue depois, né? Porque acaba que toda essa crise gerou essa oportunidade da gente desenvolver e conhecer novas ferramentas e novas formas de experimentar essa comunicação e de expandir, né, o Sala Aberta para além do Instituto de Ciência da Informação. Boa noite, Derek. E a gente tem tido temáticas muito interessantes. A primeira foi desinformação no contexto da Covid e a pós-verdade. O professor José Carlos falou um pouco sobre isso. Depois a professora Bárbara Coelho falou sobre inteligência artificial e inclusão digital. Depois nós tivemos a professora Henriette, que falou sobre protagonismo social e mediação, né? E a professora Ana Cláudia Medeiros, que foi a live que fechou o mês de junho, sobre memória, identidade e acervos musicais. Então, a gente fechou com um assunto relacionado à memória e à identidade, e vamos aqui voltamos. Sim. Né? Então, vou começar oficialmente agora, tá? Primeiro apresentar o professor Fabiano, tá? Professor Fabiano, deixa eu pegar aqui a minha pequena pesquinha. Professor Fabiano Cataldo, ele é professor da Unirio, doutor em História pela UERJ, ele é mestre em Memória Social pela Unirio também, leciona as disciplinas de História do Livro 1 e 2, Políticas de Preservação de Acervos Bibliográficos, Patrimônio Bibliográfico, Editores e Livreiros. Ele integrou o comitê executivo da IFLA, então ele faz parte de alguns comitês internacionais que representam aí as bibliotecas, arquivos, né? E também do Comitê Europeu, né, um consórcio europeu de bibliotecas, e hoje é membro do grupo de pesquisa Espaços e Práticas Biblioteconômicas na Unirio, e também é membro do grupo de pesquisa aqui do Instituto de Ciência da Informação, do Difusas, né, que é o grupo de pesquisa de difusão, representação e organização.
e apropriação do conhecimento. Como foi na sexta? Então, o professor... Vocês iam levar alguma coisa que a gente tinha discutido na quarta, não foi isso? Eu acho que o seu microfone está aberto, eu estou ouvindo alguma fala. Não sei se... Tá, deixa eu diminuir aqui, deixa eu ver aqui. Pronto. Peraí. Pronto. E o professor Fabiano, ele vai falar hoje para a gente sobre identidade, memória e bibliotecas universitárias, antes livros raros e coleções especiais, patrimônio bibliográfico. Então, nós já temos 52 pessoas na sala, 17 pessoas já curtiram. Então, gente, podem continuar compartilhando aí o link do Sala Aberta, tá bom? E vou passar a palavra para o professor Fabiano. Fique à vontade. Pronto. Bom, pessoal, boa noite. Queria agradecer muito essa oportunidade, né? Mais essa oportunidade de falar aqui, utilizando uma plataforma que, para mim, é uma plataforma que não era tão habitual, né? Eu tenho brincado que alguns amigos diziam para mim que eu tinha parado no século XIX, e de repente eu tive que me modernizar muito rapidamente, né, para alcançar, para acompanhar essas novas plataformas que nós estamos utilizando para entrar em contato, né? E eu estava conversando com a professora Bárbara agora, desculpa, com a professora Carol agora, e para nós, professores, é sempre um desafio fazer uma palestra sem olhar os rostos, sem sentir as reações, né? Mas vamos lá, queria agradecer muito a UFBA e parabenizar também a UFBA por esse trabalho que vocês vêm fazendo em congresso, né? Fazendo um congresso em pleno tempo de pandemia, um congresso com sucesso. Agradecer também o convite à professora Bruna e à professora Carol, agradecer e parabenizar pelo projeto, e é interessante que a primeira vez que eu participei do Sala Aberta foi de uma edição presencial, lá no ICI, e foi muito interessante o diálogo com os alunos de biblioteconomia, de arquivologia, enfim, foi uma experiência muito boa. Agradecer também duas colegas que estão aqui, que eu vi que estão aqui presentes, as professoras Ivana, a professora Denise, a professora Derek também, assisti também a sua live. Agradeço muito ao Memória e Arte, empresa da professora Vanilda Mazzoni, porque foi graças a um evento, né, organizado, aliás, um evento organizado pela UFBA, na realidade, né, foi um seminário de paleografia pela professora Alicia, com apoio do Memória e Arte, e foi através de uma mesa que eu participei o ano passado, que várias dessas reflexões, de forma sistematizada, essas reflexões vou apresentar aqui hoje. Então, são reflexões que já vinham passando pela minha cabeça, algumas delas eu evitava, às vezes, parar para me deter, porque eu sabia que são coisas um pouco espinhosas, um pouco difíceis de tratar, e às vezes são terrenos não tão simples, mas essa mesa redonda que aconteceu na UFBA ano passado, ela me estimulou, na realidade, a colocar essas reflexões em ordem. Bom, feito aí os agradecimentos, agradeço também às pessoas que estão assistindo nessa noite de segunda-feira. Também gostei muito de poder falar à noite, que os meus alunos sabem que é o horário que eu mais gosto de dar aula, que eu costumo brincar com eles, que é o momento que eu mais tenho energia, que eu mais fico elétrico para falar, é a aula noturna, né? Então é muito bom ter essa oportunidade de falar nesse horário. Bom, essa fala aqui hoje, eu preciso apresentar um pouco do histórico dela, da onde que ela surge, por que ela existe, né? Eu não preparei nenhum tipo de PowerPoint, eu quis mesmo fazer um sistema de um tipo de um bate-papo, mas eu vou seguir umas notas que eu fiz, justamente para não me perder e em atenção à complexidade do tema. São muitos conceitos envolvidos dentro desse título, né? Estamos falando de memória, identidade, patrimônio bibliográfico, livro raro, coleção especial, ou seja, são tantos conceitos esses que eu costumo tratar
de uma forma diluída em 3 disciplinas, e que eu vou tentar dar conta aqui nesses minutos. Por isso até que eu resolvi sistematizar essa minha fala num texto e lendo umas partes e comentando com vocês. Por que isso existe? Por que surgiu esse interesse? Inicialmente, como eu estava falando com a professora Carol, esse conteúdo ele tem a ver com especificamente 2 disciplinas. A disciplina de História do Livro e a disciplina de Conservação Preventivas em Bibliotecas. Mas, há 2 anos atrás, eu comecei a ministrar uma disciplina, a disciplina de Patrimônio Bibliográfico, na Unirio. A primeira turma foi ministrada na graduação, como disciplina optativa, e depois eu ofereci essa mesma disciplina regularmente na pós-graduação em Biblioteconomia na Unirio. E foram momentos muito ricos, porque o contato tanto com o aluno de graduação com o aluno da pós, esses contatos me trouxeram boas reflexões, até porque em ambas as turmas haviam profissionais já com um pouco mais de experiência, profissional até mais tempo do que eu, e eles traziam para mim algum feedback interessante. Bom, agora, sobre coleção especial especificamente, sobre livro raro, são temas que perpassam pela minha vida profissional já de forma sistemática desde pelo menos 2012, quando eu comecei a ministrar alguns cursos de formação e gestão de coleções especiais. Então, esses temas recorrentemente passam pela minha vida. Coleção especial, praticamente desde 2005, 2006, eu venho trabalhando com isso, na época ainda como bolsista do Museu de Astronomia, e depois continuo essas pesquisas, esses estudos dentro da universidade como professor. E no momento que eu comecei a tratar patrimônio bibliográfico, mergulhei nesses estudos, tive acesso, especificamente durante o período em que eu fiz parte da IFLA, eu fiz parte da IFLA de 2 comitês, o Comitê de Coleções Especiais e Livros Raros, e posteriormente um comitê especial de patrimônio, de herança patrimonial. Foi nesse comitê, especificamente, que eu comecei a me inteirar dessa relação identitária necessária para as coleções especiais e para os livros raros. No momento que eu entro em contato com isso, dentro da IFLA ainda dentro desse comitê que discute, ele ainda existe, né? Eu participei até 2019, que é um comitê de patrimônio cultural. Dentro desse comitê, nós éramos 5 profissionais ao redor do mundo, eleitos a partir das sessões que participávamos. E só um momento. Eleitos, né, pelas sessões que participávamos. E nesse momento, durante as discussões que nós tínhamos, eu comecei a observar algo que começou a me inquietar, né? Que eu não via aqui no nosso país com uma relativa frequência. Ou seja, falar de coleções especiais e falar de livros raros associando de uma maneira muito mais próxima a ideia de patrimônio bibliográfico. E é quando eu começo a mergulhar dentro desses estudos. A minha internet está com um problema aqui. Só um instante, pessoal. Carol, estou com uma intermitência aqui. Minha voz está travando. Carol, consegue me ouvir direitinho? Carol? Está com uma intermitência aqui. Oi. Eu vou... Tá. Tem só uma voz de vez em quando que entra no Deixa fundo. eu ver aqui, eu não sei, só um instantinho, deixa eu ver se eu consigo resolver aqui. Aqui o pessoal está me dando retorno. Está dando retorno, né? Pois é, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Gente, vocês estão ouvindo bem a live? Vocês podem me dar um retorno em relação a isso? Se está ouvindo bem, se está travando? Pronto, consegui resolver aqui, obrigado, desculpe.
Estava me desconcentrando também, desculpe. Bom, dentro desse comitê, que foi um comitê de herança patrimonial, as discussões eram feitas junto com colegas da IFLA e da Unesco. E a Unesco, especificamente, colegas ligados ao programa Memória do Mundo da Unesco. E foi quando eu comecei a mergulhar nesses assuntos e confrontar o que eu estava vendo lá com o que eu vi aqui no nosso país. Bom, e uma coisa que começou a me inquietar profundamente foi perceber que aqui no Brasil, quando a gente fala de patrimônio bibliográfico, normalmente a gente associa livro antigo e livro raro. E não era isso que eu via dentro das discussões que eu estava acompanhando. Um outro momento importante foi o contato com uma literatura latino-americana, de escritores mexicanos, colombianos e venezuelanos, sobretudo. Esses profissionais, sobretudo bibliotecários e conservadores e restauradores, eles têm tratado o assunto de uma maneira muito mais ampla e muito mais próxima do que nós entendemos de identidade, de memória, do que nós estamos fazendo aqui. Existem vários estudos aqui no Brasil, existem vários artigos muito bem escritos, muitas pesquisas sobre patrimônio bibliográfico, patrimônio cultural. O que se observa de primeiro momento aqui no Brasil, há uma falsa ideia de que esses temas são temas que não precisam mais ser discutidos, que já existe quase que dogmas, o dogma do patrimônio cultural, o dogma do livro raro, o dogma da coleção especial, quando na verdade isso não existe. Existe um trabalho muito interessante, um artigo de uma bibliotecária de Minas Gerais, Renata Carvalho, e ela, nesse artigo, ela faz uma grande revisão de literatura. É um artigo excepcional, é uma contribuição muito grande que ela traz para a área. Nesse artigo da Renata, fica bem claro a mistura conceitual que há no nosso país. A confusão que se tem. Eu não estou discutindo o conceito de patrimônio como um grande guarda-chuva. Eu estou me referindo exclusivamente à ideia do patrimônio no âmbito da documentação, né? No âmbito de bibliotecas e de arquivos. E eu nem vou tratar de arquivo aqui. Eu vou tratar de patrimônio no âmbito das bibliotecas, que senão já não teria nem tempo para isso tudo. E é essa confusão que a gente percebe, né? Ora falamos de patrimônio documental, incluindo bibliográfico também, ora falamos de documental sem incluir bibliográfico. Eu acabei de escrever um capítulo de um livro que vai sair nos anais do seminário de paleografia, que a professora Alice organizou, e nesse artigo, e nesse capítulo, eu faço uma revisão de literatura, e onde eu aponto isso, onde eu aponto algumas inconsistências que existem dentro do nosso país no quesito conceitual. Desse modo, para essa fala aqui, eu quero deixar esclarecido que eu estou tratando de patrimônio bibliográfico, especificamente de acervos que estão dentro de bibliotecas. Sei que, ao falar de patrimônio documental, também o livro está ali dentro, também está contemplado. Mas eu tenho seguido uma linha teórica de um autor chamado Juan Palma Penha. O Juan Palma Penha, ele faz por uma questão didática, ele compreende também, como bibliotecário que ele é, que dentro do patrimônio documental também estão os livros, mas por uma questão didática e visual, ele separa. Então, existe um nível superior, que é o patrimônio cultural, né? Que aqui no país também nós fazemos toda uma mistura entre patrimônio cultural, patrimônio histórico. Eu sigo uma linha de raciocínio de que há o conceito de patrimônio cultural, que incorpora a própria ideia de patrimônio histórico, né? Então, eu tenho como termo guarda-chuva o patrimônio cultural. Abaixo dele, eu estou tratando do patrimônio bibliográfico e do patrimônio documental. Nessa palestra, nesse bate-papo, nós vamos falar de patrimônio bibliográfico. E, bom, vou ler aqui uma parte e comentar com vocês. Dentre as várias inquietações sobre este assunto,
Eu vou destacar algumas delas. Primeiro, associar patrimônio bibliográfico como livro antigo e raro. Tem sido algo muito conflitante. Segundo, a legislação brasileira, ao usar esses conceitos, ou seja, patrimônio, livro raro e livro antigo, deixa algumas brechas que excluem edições contemporâneas. A excessiva associação de critérios bibliofílicos ao critério de raridade também é outra coisa conflitante que me incomoda profundamente. Ideia de que apenas livros raros enobrece uma coleção e falta de clareza do que significa raro e antigo no nosso país. Como eu disse, assim como vários outros colegas, eu sempre achei que falar de livros raros, falar de livros antigos no Brasil, era doutrina de fé. Era quase que um sacramento. Não se falava nisso, está estabelecido um conceito que não se discute. Em 2017, se não me engano, durante o Seminário Brasileiro, Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, sediado na UFBA, houve um fórum de livros raros e coleções especiais, organizado pela CBBU, no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. E assistindo eu estava como mediador, como observador, na realidade, não estava mediando, observador da IFLA, e naquele momento eu ouvi a fala do colega, do professor André de Araújo, onde ele fazia um questionamento, ele lançava uma questão. Ora, nós precisamos rever esse conceito de raridade no nosso país. Né? Esse conceito, será que esse conceito que ainda nós utilizamos, um conceito que vem se arrastando já de algumas décadas, será que ele ainda é suficiente? Será que ele ainda satisfaz a necessidade de gestão de algumas bibliotecas? Será que ele não está defasado? Será que ele não está sendo excludente? Ele tem uma contribuição, sem sombra de dúvida, mas, como diz, eu sigo uma escola teórica, a escola de Cambridge, que trabalha com os conceitos historiográficos, onde tem lá o Skinner, Pocock e, sobretudo, o Renan Kozelik. Os conceitos precisam ser revistos, eles não são cristalizados. Eles mudam, eles vão variar muito de acordo com o contexto, de acordo com a cultura política de determinado lugar. E será que nós não devemos também olhar esses conceitos? E quando eu ouvi o colega apresentando as inquietações dele, os questionamentos, eu falei, não, realmente eu acho que é necessário falar sobre isso. Né? Até brinquei com ele na ocasião, falei, fazendo uma paráfrase, né? Let's talk about Kevin, né? Vamos falar sobre esses conceitos. E sim, é necessário falar sobre, nós temos que falar sobre isso. Porque se a gente faz uma recuperação, uma revisão de literatura na própria legislação brasileira sobre patrimônio, tá lá, vai aparecer frequentemente livro raro, livro antigo, obra rara, obra antiga. Mas o que é isso? O que significa o livro antigo no Brasil? Ora, o livro antigo, quando a gente pensa no conceito do livro antigo, ele tem a ver com processos de fabrico manual. Né? Ele tem a ver com isso. E será que nós estamos utilizando esses conceitos a partir de uma perspectiva europeia ou de uma perspectiva, ou será que existe na realidade, ou será que conhecemos uma perspectiva latino-americana ou uma perspectiva brasileira para isso? Quando nós falamos de critério de raridade, de que lugar nós estamos partindo? Eu vejo muito nesse meu circular pelo Brasil, dando curso, dando palestra, eu vejo muitos bibliotecários utilizando critérios de raridade, esses critérios baseados em parâmetros da Biblioteca Nacional. Ora, será que em algum momento houve um questionamento? Há questionamento de quem usa esses critérios para pensar, bom, são critérios que foram estabelecidos, desenvolvidos por uma biblioteca nacional que é diferente de todas as bibliotecas nacionais que conhecemos. Nós temos uma biblioteca nacional que foi importada. Isso não é nenhum demérito, isso é uma característica. Normalmente as bibliotecas nacionais elas são formadas por patrimônio bibliográfico local, patrimônio bibliográfico daquele país. A nossa, ela foi importada. Até que ponto critérios que são utilizados a partir desta instituição, nós devemos nos apropriar deles?
E uma outra questão que me inquieta, que me inquieta aqui. Ora, como eu posso falar de critérios de raridade? Como eu posso falar até mesmo... vou até mostrar um livro aqui, esse daqui, Rare Book Librarianship, Biblioteconomia de Livros Raros. Como falar de biblioteconomia de livros raros sem falar de história do livro, sem falar de bibliografia material, sem considerar a história local, sem considerar a história nacional? É impossível, é um desserviço. Uma coisa está ligada à outra. Né? Então, por isso o título dessa palestra, antes de falar que é coleção especial, antes de falar que é livro raro, primeiro vamos pensar por que este livro, o que este livro representa como patrimônio na minha instituição. Por isso o título dessa palestra. Ela não tem o título de provocar, nem de causar polêmica, ela tem um título simplesmente de provocar, sim, provocar uma reflexão. Né? Como eu agradeço até hoje a reflexão que graças à reflexão que o colega fez em 2017, eu pensei, não, nós temos que discutir sobre isso. Né? Será que na mesma proporção que buscamos responder o que é livro raro, não deveríamos também indagar para quê? Por quê? Será que os gestores que identificam os livros raros têm absoluta consciência do que estão fazendo? Será que saberiam responder, por exemplo, qual a relação identitária deste livro classificado como raro para a biblioteca em questão? Qual a relação identitária? Porque se estou falando de patrimônio, eu estou falando de identidade. Se eu estou falando de patrimônio, eu estou falando de memória. Será que existe bibliotecas, acervos com livros raros ou itens raros? Né? Então, há uma questão aí, como eu me lembro muito bem do professor André comentando, há um problema epistemológico e linguístico, e para além do problema conceitual no que nós estamos utilizando. Repito, não estou dizendo que isto não existe. O conceito de raridade existe, livros raros em bibliotecas existem, mas a pergunta que eu estou colocando aqui é a seguinte: será que estamos fazendo isso de forma consciente? Ou, como está dito nesse livro aqui, que é um dos livros mais incríveis que eu já li sobre o assunto até hoje, será que nós estamos identificando livros raros a partir de um critério que é o mais importante de todos eles, que é a relação patrimonial deste item com o meu país, com o meu estado, com a minha instituição? Será que isso está... Ou nós estamos identificando o que é raro a partir de critérios bibliofílicos, porque a minha encadernação é bonita, porque o livro tem uma data do século XVIII, mas qual a relação desse livro com a minha instituição? É essa pergunta que eu estou fazendo. Essa pergunta, desculpe, que eu tenho me feito constantemente ao analisar esse assunto. Sim, a ideia dos livros raros e obras raras, livros raros que vêm circulando no Brasil pelo menos desde os anos 1930, se a gente pega lá aqueles decretos do INL, por exemplo, é citado, mas não há uma definição. Né? Temos que pensar um pouco melhor sobre o que significa ser raro no contexto da história da produção do impresso no Brasil. O mesmo tempo que dedicamos para identificar ou discutir raridades de impresso na Europa, mesmo que sejam sobre o Brasil, precisamos também devotar a compreender melhor a história da produção do impresso aqui, no nosso país. Aí, na Bahia, lá em São Paulo, lá em Minas Gerais, até que ponto nós estamos fazendo isso? E será que nós estamos fazendo isso? Vamos falar um pouquinho de patrimônio, né? Eu vou trazer aqui um conceito, né, uma reflexão desse autor mexicano que eu citei, que é Juan Palma Peña. O que diz o Palma Peña? Há mais de 2 séculos, o termo patrimônio cultural é usado no México. Ainda assim, existem deficiências conceituais e regulatórias para determinar
quais manifestações compõem o patrimônio da nação. É muito lúcido quando o autor tem a clareza disso. Há deficiências conceituais e regulatórias. Nós deveríamos também ter essa lucidez e esse bom senso, essa humildade, essa simplicidade e perceber, será que o que nós estamos discutindo aqui ainda vale? Será que está atendendo às necessidades do nosso país? Nós somos um país, já é lugar comum dizer, um país multicultural, um país com dimensões continentais. Ora, se em países menores, como Colômbia, como Venezuela, como México, eles já desistiram, eles já abriram mão de querer encontrar um padrão para o patrimônio bibliográfico nacional, e Cuba também tem feito isso, e estão discutindo patrimônio local. Por que nós, no tamanho que nós somos, nós insistimos com a ideia do nacional? Não que ele não exista, mas será que estamos valorizando o patrimônio local? Será que... E aí eu estou falando local, não estou falando só de uma cidade, de um país, eu estou falando de uma instituição. Senhores, inúmeras vezes eu visitei bibliotecas universitárias onde acervos, onde livros publicados por editores locais eram tratados como qualquer outra coisa, enquanto estava lá numa área quase que num sacrário, livros do século XVIII, XVII, que só estavam ali por ter sido impresso na Europa. Não tinha nenhum tipo de marca de proveniência de alguém relacionado àquele local, não era nenhuma brasiliana, poderia ser uma brasiliana, claro, um livro impresso sobre o Brasil, isso é fato, isso existe, mas não, estava ali porque era dito como antigo, porque se ele era antigo, ele era raro, ou se ele era raro, ele era antigo. Será que nós estamos valorizando o que é patrimônio bibliográfico local? Né? Voltando ao Paulo Penha, a determinação dos objetos culturalmente valiosos é subjetiva, e boa parte disso se deve ao fato das instituições não possuírem iniciativas suficientes e mecanismos normativos sólidos do ponto de vista conceitual e metodológico que apoiam a valoração e a disseminação e usufruto racional do patrimônio cultural, diz o Paulo Penha. Então, para fins desse artigo, repito, patrimônio bibliográfico aqui, eu estou tratando as coleções bibliográficas, como Rafael Morin faz aqui neste livro, Manual do Patrimônio em Bibliotecas. Ela discute muito bem isso aqui quando ela fala do patrimônio bibliográfico local. É nesse sentido que eu estou tratando aqui. Ora, uma breve curiosidade, no que diz respeito a conceito, repito, não é uma palestra de revisão conceitual sobre patrimônio bibliográfico, mas uma breve provocação. Olhem, procurem no site da Memória do Mundo, Memória do Mundo, não regional, lá no site da Unesco, olhem lá as candidaturas. Quando você vai ver as candidaturas, a maior parte dos documentos são documentação arquivística, fotografias, mapas. Por que isso? Por que poucos livros? Por que poucos itens bibliográficos? Por que poucas coleções bibliográficas? Há alguns autores que têm uma suspeita da razão disso. Uma delas é uma autora francesa chamada Hélène Richard. Hélène Richard diz que não é possível falar de patrimônio bibliográfico se não se tem formação de história do livro. Por que ela está falando isso? E aí tem uma autora mexicana que eu gosto demais, que é a Rosa Maria de Zamora. Ela diz que não tem como que é possível fazer uma candidatura de um item bibliográfico, de um livro, ou de uma coleção, se eu não consigo atender uma demanda que estava lá no formulário da Unesco, que é a questão da unicidade. Será que eu sei fazer isto, encontrar a unicidade de um livro? Ou eu acho que unicidade só existe no âmbito arquivístico?
né? A Helene Richard comenta isso. A cultura material, nossa produção registrada nos livros e armazenada nas nossas bibliotecas, ela poderia ser perfeitamente vista sob o prisma, né, do patrimônio bibliográfico. Supomos que a dificuldade que muitos, inclusive internacionalmente falando, encontram para associar essa ideia com os livros é, a crer pelo número de tiragens que se encontra nas candidaturas, devido à própria dificuldade na formação, como aponta Rosa Maria Zamora e Helene Richard. Né? Ou seja, como que eu vou falar E aí vem mais o que eu disse no início. Como que eu vou falar de raridade, como eu vou falar de critério de obra rara, critério de raridade, se eu não falo de algo que é base, que é a história do livro? Como que eu posso, aqui no Rio de Janeiro, entender o que é patrimônio bibliográfico para o Rio de Janeiro sem entender a história do Rio de Janeiro? Então a pergunta que eu faço muitas vezes a alguns gestores não é qual o seu entendimento sobre livro raro, não, é qual o seu entendimento sobre história local, ou qual o seu entendimento sobre a história da sua instituição, né? Ou sobre a história, por exemplo, da área do conhecimento a qual a sua biblioteca está comprometida em documentar. Se o substantivo patrimônio remete relações identitárias, patrimônio bibliográfico, não seria natural que patrimônio bibliográfico também estivesse relacionado com livros cuja relação identitária devem ser evidenciados no processo de gestão de uma biblioteca. A primeira pergunta ele é raro? Não. A primeira pergunta é, qual a relação identitária deste livro com a minha coleção? Qual a relação identitária deste livro com o meu país? Dois outros autores, Jamarítio e Maria Anguero, dizem o seguinte: o livro é a expressão máxima do patrimônio bibliográfico. Seu interesse reside não apenas no sentido textual, mas também no aspecto relacionado à sua criação. Em outras palavras, o patrimônio bibliográfico inclui as representações sociais acumuladas pelos atores da mesma comunidade que serve como meio de transmissão do conhecimento. Olhe lá, vamos chegar daqui a pouquinho a uma questão. Eu estou falando, eu tenho outra consciência que é preciso ter, que quando eu falo de patrimônio bibliográfico, livro raro, critério de raridade, eu estou falando de escolha. E nenhuma escolha é isenta. Muitas escolhas, ou se não, as escolhas estão pautadas em aspectos muito subjetivos. Como diz o David McTerrick, que escreve esse livro aqui, eu tenho que lembrar sempre uma coisa. O que eu defino como raro ou especial, eu defino o salvamento ou a condenação de uma coleção ou de um item. Então eu preciso ter uma certa responsabilidade com isso. E vem uma outra questão. Quando nós olhamos lá o que é livro raro, o que é obra antiga, quando eu vejo lá o próprio decreto do IPHAN dos anos 1937, que ele fala sobre livro raro e livro antigo. Eu estou falando de um decreto que foi publicado em pleno Estado Novo. Será que o que eles acreditavam ser brasiliana naquele momento é o mesmo que nós acreditamos hoje? Será que eu, com isso, não estou colocando acervos em riscos de apagamento, de esquecimento? Senhores, gerenciar a biblioteconomia, há um fundo político muito, muito forte por trás disso. A gente não pode esquecer. Nós estamos falando de escolha, estamos falando de produção do conhecimento.
Estamos falando de ciência. Né? Existe um livro, esse livrinho aqui, chamado Os Embaixadores do Livro. Tem um autor chamado Ian Boss que ele faz a seguinte reflexão. De fato, em alguns países é comum falar de coleções patrimoniais, ao invés de coleções especiais. A Unesco usa o termo patrimônio documental para cobrir todos os materiais informacionais que valem a pena salvaguardar, sejam esculpidos, escritos, impressos, gráficos, auditivos, digitais ou de qualquer outro formato. Patrimônio também significa que alguém atribuiu valor a alguma coisa. Mas aí que está a perguntinha agora. Mas quem é esse alguém? De quem é esse patrimônio? Repito. Diante de tudo que eu estou falando aqui, além de pensarmos sobre os atores da nossa literatura, da literatura brasileira, por exemplo, que formam parte do patrimônio bibliográfico, teríamos que considerar, por exemplo, os livros impressos com os primeiros papéis produzidos no Brasil, isso é um mero exemplo, ou em determinada cidade. A questão da materialidade do livro, ele como artefato e objeto. Ao invés de ficarmos preocupados apenas com as chamadas encadernações imperiais, deveríamos, como diz o Rubens Borba de Moraes, deveríamos tentar mapear o início das atividades dos encadernadores no país, ou dos mestres gravadores e fundidores de tipos móveis, por exemplo. Eu recordo aqui o trabalho de pós-doutorado da professora Vanida Mazzoni, aonde, através da biblioteca da Igreja Conceição da Praia, aí em Salvador, ela recuperou a história de várias tipografias baianas, que sequer eram citadas pela história. Vários livreiros, encadernadores de Salvador, cuja memória já tinha se perdido. É disso que está se falando aqui. E até que ponto isso se reflete nas nossas bibliotecas universitárias? Falando de patrimônio local, né, há um exemplo bem eloquente sobre patrimônio bibliográfico de valor para um grupo específico. Miguel Junco, um autor cubano, ao explanar a respeito da criação da Biblioteca Nacional de Ciência e Tecnologia da cidade da Havana, comenta que em 2001, um conjunto de especialistas foi designado para selecionar livros que passariam a fazer parte dessa nova instituição. Como critério, pensaram em documentos, né, que chamariam que classificaram como valor patrimonial bibliográfico, ou como nós poderíamos chamar de patrimônio científico, técnico, histórico. Ou seja, eu estou falando de uma força-tarefa que foi criada para pensar o que poderia significar patrimônio científico para Cuba. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos pensando o que significa patrimônio científico, por exemplo, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para a Bahia? Será que nossas bibliotecas públicas, nossas bibliotecas universitárias, elas estão preocupadas também em documentar as memórias locais? Né? Vamos lá, continuando. Gostaríamos de sugerir que o peso sobre o que é ou não é raro fosse mais diluído, ou que pelo menos houvesse mais discussão em torno do tema, pois cria-se, nos parece, um paradigma de que, para a biblioteca ser importante, ela tem que ter livro raro, ou ela tem que ter uma coleção de livros raros, quando, na realidade, ela deveria se preocupar em salvaguardar a memória e a identidade da sua instituição, repito, do seu estado, da sua cidade. Né? A preocupação de salvaguardar o patrimônio bibliográfico nacional é da Biblioteca Nacional. Não é da Biblioteca Universitária AXYZ.
Nos anos 80, uma das diretoras da Biblioteca Nacional, Janice Montemor, escreveu um texto excepcional onde ela falava sobre patrimônio bibliográfico. E ela comentava o papel importantíssimo que as bibliotecas universitárias deveriam ter nesse universo, de guardiães do patrimônio bibliográfico produzido nos estados, porque há universidades em todos os estados da federação. Né? Então, elas deveriam também se preocupar com isso, porque é algo que a nossa própria Biblioteca Nacional não consegue dar conta. Um país como desse tamanho, apesar de tentar, não dá conta. E qual o papel que as bibliotecas universitárias em instituições públicas teriam? É o que a Janice Montemor apontou lá em 1987, um texto que parece que foi escrito para hoje, diante dos desafios que ela coloca no trabalho dela. Não seria importante discutirmos um pouco mais o que é o patrimônio bibliográfico local, o que é importante para determinada instituição, o que é importante para determinada área do conhecimento? Vamos avançar aqui. Vamos dar um exemplo interessante de como o Brasil, como algumas instituições, como algumas pessoas têm pensado isso. Eu trago aqui como exemplo o projeto memorial do Urivo Moronguetá, que é desenvolvido pela Universidade Federal do Pará. Esse projeto, ele se preocupa em reunir e disponibilizar bibliotecas de cidadãos paraenses. É esse o critério. Esse é o único critério. Então, bibliotecas que tenham pertencido cidadãos paraenses. Isso é um exemplo interessante de pensar o patrimônio bibliográfico local. Ora, um outro exemplo que eu acabei de dar agora foi o trabalho feito pela professora Vanilda Mazzoni, quando ela pesquisou, né, a biblioteca do Monsenhor Manuel Aquino Barbosa, que faz parte do acervo da Igreja Conceição da Praia. Muitos de nós já vimos filmes, por exemplo, aquela série que existia chamada Cold Case, Arquivo Morto, ou já vimos filmes de investigação que se passa nos Estados Unidos, onde um crime acontece numa cidade e a pessoa vai lá para investigar, vai numa biblioteca e lá ela vai pesquisar o periódico daquela cidade, daquele bairro, daquele município. Quantos de nós já vimos isso? Será que aqui no nosso país nós estamos comprometidos em fazer isso? Será que as bibliotecas públicas ou bibliotecas de administração pública, como as universidades, por exemplo, até que ponto elas estão comprometidas em guardar essa memória local? Porque o folheto que circula, vamos dar um exemplo aqui, um panfleto que circula em Vitória da Conquista, será que a Biblioteca Nacional ela vai chegar à Biblioteca Nacional? Será que um folheto que circula aqui no interior do Rio de Janeiro, em Vassouras ou Valença, por exemplo, será que vai chegar na Biblioteca Nacional? Ou seriam as bibliotecas daquele entorno que deveriam ter essa responsabilidade? É esse nível de discussão, senhores, não é um nível de discussão avançadíssimo. Eu não estou nem falando dentro de parâmetros europeus. Eu estou falando dentro de uns parâmetros que os nossos colegas venezuelanos, mexicanos, colombianos, cubanos estão discutindo. Também não estou desconsiderando que no nosso país nós temos o que a IFLA chama de cross-border collections, ou seja, coleções que cruzam fronteiras. Existem coleções que vieram de outros países que interagem com a nossa história. Eu não estou dizendo que essas coleções não são importantes. São importantes, sim. São dignas de serem preservadas, merecem ser preservadas e devem ser preservadas. O que eu estou chamando a atenção aqui nem chamando a atenção, é fazer uma pergunta: como está o patrimônio bibliográfico local na sua instituição ou na sua cidade? Vou dar um exemplo aqui, um outro exemplo, que me perpassou pela cabeça. Será que
Será que as primeiras edições dos livros de Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Patativa do Assaré, eles estão em áreas chamadas de raros? Será que até que ponto esses livros estão sendo tratados com o respeito, a dignidade que eles deveriam ser tratados por fazer parte do patrimônio bibliográfico nacional? Aqui eu estou falando do nacional, mas eu poderia falar de autores específicos de determinados estados. Não autores célebres como Raquel de Queiroz, por exemplo, não como Jorge Amado, mas autores soteropolitanos, autores baianos que não são tão nacionais como Jorge Amado, por exemplo. Como está sendo feito a preservação, né, dessa memória? Como que os livros desses autores estão sendo guardados? Porque será que estão tendo recebendo o devido cuidado, né? Mas será que esses livros não poderiam ser considerados ou, né, um caso, identificar coleções únicas e insubstituíveis do patrimônio documental para uma região? Até que ponto nós estamos fazendo isso? Nós sabemos os autores que são autores que só existem aqui no nosso município? Ah, não, cara, Fabiano, esse cara, ninguém sabe quem é ele. Mas será que eu tenho que fazer esse juízo de valor? Né? Sobretudo nós, agora falando para nós, bibliotecários, que fazemos um juramento de preservar o cunho liberal da nossa profissão, será que nós temos que fazer isso? Existe um trabalho muito interessante que eu sugeri como bibliografia, que é de uma autora espanhola, Maria dos Remédios Malaerro Álvares, que ela traz um exemplo de um trabalho que foi feito numa cidadezinha chamada Teruel, uma cidadezinha pequenininha em Aragão, na Espanha. Como que eles trabalharam para estabelecer o que significava o patrimônio para Teruel? Os autores locais, como a professora Rafaele Morin comenta nesse livro aqui, orientando as bibliotecas públicas francesas que façam isso, que identifiquem os autores locais, os músicos, os escritores, os poetas, quem são essas pessoas no entorno, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Falando especificamente sobre o raro. Eu vou ler esse exemplo para vocês. Vamos lá. O que se percebe é que livro raro é um atributo que poderia ser usado como recurso de seleção dentro de uma coleção especial ou uma coleção de livros antigos. Seria uma medida estratégica no contexto do gerenciamento de uma biblioteca. Se essa biblioteca for de acervo geral, com uma área de coleção especial, poderíamos dizer que, ao identificar os livros raros, haveria uma seleção dentro da seleção. Nice Figueiredo fala isso, seleção da seleção, ou como um termo técnico em inglês, reselection, né? Acompanhe comigo esse caso, esse exemplo. Suponhamos uma biblioteca universitária setorial de uma área da zoologia no Brasil. Ela possui uma área de acervo geral e outra destacada como coleção especial. Existe uma política de desenvolvimento de coleções para o acervo geral e dele deriva a política de desenvolvimento de coleções especiais. Acompanhem comigo. Nesta área, um dos critérios para a seleção são bibliotecas privadas pessoais de áreas temáticas afins adquiridas em doação. Vou explicar. Em determinado momento, ou seja, eu tenho uma biblioteca universitária, setorial, dentro dela tem lá acervo geral e a coleção especial. E foi definido que, para ser coleção especial, né, eles receberiam bibliotecas privadas pessoais, ou seja, bibliotecas que pertenceram a outras pessoas, ou até mesmo institucionais que pertenceram a outras instituições, de áreas afins à zoologia no Brasil. Então está ali
Então eu estou agrupando por uma questão temática. Então me interessa livros sobre zoologia, né, reunidos por determinadas pessoas, né? Ou seja, a massa crítica, o conjunto, né? Continuando, em determinado momento, por uma ação específica ou para uma política de gestão, a biblioteca precisa estabelecer prioridades no conjunto de coleções especiais. Ou seja, eu preciso selecionar dentro de algo que já é selecionado. Quantos de vocês já passaram por isso ou passam por isso? Desse modo, após o estudo, estabelecer critérios de raridade para aquela biblioteca de zoologia. No exemplo em questão, poderiam, por exemplo, incluir, dentro desses critérios, livros autografados e ou com dedicatórias de ou para professores que pertenceram à primeira geração do curso, ou que foram destaques em determinadas áreas do conhecimento. Poderiam também incluir os livros que serviram de bibliografia básica para a primeira turma. Vejam, senhores, eu estou discutindo patrimônio. Ao tomar essa decisão, essa biblioteca tem consciência da diferença daquilo que é importante para a zoologia no Brasil, para a zoologia em âmbito internacional. Ela tem consciência do que é importante para a zoologia brasileira e ela tem consciência do que é importante para a área de zoologia dentro daquela instituição. Perceberam esses 3 níveis que eu estou tratando? Poderíamos aprofundar ainda mais e propor que as coleções de importância para a área, ou seja, para a zoologia, no exemplo em questão, representam um patrimônio bibliográfico para a zoologia no Brasil, ou como, se quiser, no contexto internacional. Pois, neste caso, em absoluto, estamos dizendo que há que privilegiar apenas livros impressos no Brasil, pois isso seria um descalabro ignorar como funciona a história das ciências, né? Continuando no mesmo exemplo, seria possível indicar, atenção, que o conjunto de itens identificados pela importância específica para a instituição poderia representar patrimônio bibliográfico local. De modo que é esse nível de raciocínio que eu estou tentando apresentar aqui. Aliás, não estou propondo, estou apresentando uma reflexão, né? É uma reflexão a partir de uma inquietação. Nós precisamos identificar o que é de importância para aquele país, para a área, para a zoologia internacional, para a zoologia no Brasil e para a zoologia dentro daquela instituição. Vamos pegar o exemplo da Unirio. É melhor falar da minha própria casa. A Biblioteca Central, ela identifica o que é importante para os estudos sobre formação e desenvolvimento de coleções em âmbito internacional, que isso tem outras bibliotecas, certamente. E o que é importante para os estudos sobre formação e desenvolvimento de coleções no Brasil e o que representa estes estudos dentro da Unirio. Então, senhores, antes de saber se esse item é raro ou não, eu preciso responder qual a relação identitária deste item com a minha instituição ou com a área a qual a minha instituição está comprometida a documentar. Critério de raridade só se justifica se ele estiver atrelado a critérios patrimoniais, assim como os critérios de coleções especiais. Para finalizar, eu vou trazer aqui de primeira mão,
que esse documento não foi publicado ainda, nós, do Comitê de Coleções Especiais e Livros Raros da IFLA, nós escrevemos, a pedido do Comitê Central, e atendendo a demanda de bibliotecários, digo nós, né, embora não esteja mais fazendo parte, mas eu participei desse documento, que é Competências para os Profissionais de Livros Raros e Coleções Especiais. Ou seja, não estou dizendo que o conceito de raridade, coleções especiais não existe. Eles existem. O que eu estou questionando é até que ponto nós temos consciência do que nós estamos fazendo. E logo no primeiro capítulo desse livro, que não foi publicado ainda, é de primeira mão para vocês aqui, foi definido o que é esse termo livro raro. Nesse conjunto de competências, o termo livro raro é usado para caracterizar um livro com base em qualquer uma ou combinações dos 6 critérios a seguir, definidos de maneira ampla. Valor de mercado, raridade e escassez, data ou local de publicação, características físicas e intrínsecas, valor bibliográfico e de pesquisa, interesse histórico, cultural, intelectual, e a condição de conservação. Esses 6 critérios devem ser utilizados para auxiliar os profissionais de coleções especiais na determinação, seleção e identificação de livros. O número de critérios e o tipo do critério de seleção serão diferentes para cada instituição e estará diretamente relacionado com a identidade da instituição na qual os documentos se encontram. Então, o mais importante nisso tudo, fechando, não é o valor monetário, o valor bibliofílico, não. É o valor patrimonial. É a relação identitária daquele item com a instituição aonde esse livro está. Existe uma citação de um autor muito estudado pelos bibliotecários, chamado Pierre Namur. Pierre Namur, em 1816, já dizia que as bibliotecas deveriam se preocupar em documentar aquilo que é produzido dentro do seu próprio prédio e ao redor. Ou seja, no início do século XIX, Pierre Namur, um dos grandes teóricos da biblioteconomia, já falava, não usava o termo patrimônio bibliográfico local, mas já orientava os bibliotecários para isso. Bom, pessoal, era essa reflexão, né, essa avalanche de reflexões que eu queria compartilhar com vocês aqui. Fiz de um jeito a pontuar algumas coisas para justamente estimular as perguntas, estimular o debate, estimular o questionamento, e estou aberto aqui a responder perguntas e ouvir comentários. Estou à disposição de todos. Espero que tenha sido útil. Repito, parte desse conteúdo vai sair no livro, nos anais, do Seminário Nacional, do 2º Seminário Nacional de Paleografia, que vai ser publicado pelo Memoriar, deve estar saindo ainda dentro desse semestre. Obrigado. Fabiano, obrigado. A gente que agradece a sua presença muito, tá? Agradeço também a presença de todas as pessoas participantes. A gente tem muitas lives acontecendo, né? E então a presença de todos vocês é muito importante aqui para a gente debater essa temática. E o professor Fabiano trouxe questões realmente. A gente vê o quanto é vasto o campo do estudo do patrimônio bibliográfico, né? O quanto é vasto e quanto a gente precisa ainda, na formação desse profissional bibliotecário, discutir mais sobre a história do livro. Acho que no campo da documentação da arquivologia, a gente tem muito que aprender nesse sentido,
E acho que é uma questão também de educação patrimonial, né? Não sei se né, tem total relação com isso. A gente tem algumas, quando você foi falando, né, a gente tem algumas iniciativas da universidade, aqui, Lugares de Memória, que você deve conhecer, né? Maravilhoso. Maravilhoso, Lugares de Memórias. Tem o CEAL, o Centro de Estudos Afro-Orientais, também tem muitos projetos, tem algumas iniciativas da universidade são muito importantes, né? Eu tive a oportunidade, enquanto eu era estagiária, de fazer um estágio no CEDIC, que era o Centro de Documentação e Informação Cultural sobre a Bahia. Opa, eu lembro, eu conheço, sim. Nesse espaço mantido pela Fundação Clemente Mariani, tinha as coleções acadêmicas, coleções contemporâneas, coleções raras, então tinham periódicos. Então, era uma instituição que, pela relação, por ser da família Mariani, né, da família Clemente Mariani, eles tinham uma relação com a Bahia, e aí a Fundação Clemente Mariani, o Banco da Bahia, mantinha o CEDIC aqui, essa documentação. Esse acervo foi todo, eu acredito, para o Recôncavo, acho que foi para o aniversário do Recôncavo, para a UFMB. Mas é um acervo riquíssimo. Eu tive a oportunidade de lá fazer, foi minha escola de catalogação de representação. Algumas iniciativas a gente vê assim, que são muito importantes, mas o que você trouxe, assim, as diversas questões relacionadas, por exemplo, a questão da regulação, né, que você falou, tem a questão regulatória, né, política, porque a gente precisa ter isso como base para a gente poder, né, conseguir efetivamente fazer com que as instituições tenham envolvimento, né, e esse princípio da identidade, né, Fabiano? Porque acho que a gente discute muito pouco sobre identidade no âmbito a gente acaba não relacionando muito a biblioteconomia a essas questões, mas é um veio, um campo de atuação que é muito importante, vasto. A gente comentou aqui a semana passada, a professora Ana veio aqui falar sobre o acervo musical, e ela citou alguns exemplos muito interessantes de quanta coisa a gente tem aí de rara, né, de importante. E sem contar a questão do apagamento, né, Carol? A gente está muito, desculpa te interromper, nós estamos discutindo tanto nesses últimos dias, né, falando tanto de infelizmente, né, a gente ainda precisa brigar contra o racismo, é uma coisa absurda que a gente precisar ainda lutar contra racismo, contra fascismo. A gente é absurdo, em pleno século XXI, a gente precisar ainda lançar mão disso. E quando a gente fala de memória e identidade, é muito comum, Carol, é muito importante que tanto nós, bibliotecários, como arquivistas, profissionais da informação, fiquemos atentos com esses apagamentos políticos que acontecem nos acervos. Isso está aí, está acontecendo. Né? Isso está acontecendo. Isso. Se a gente não consegue fazer essa pesquisa, esse trabalho de pesquisa, né, de uma representação que faça relação com isso, com a identidade, fica invisibilizada, a história fica com lacunas, fica sem o relacionamento, né? Os fundos, né? Eu não sei se os fundos é uma forma da gente selecionar e separar nessas coleções também. Bom, eu fiz esse comentário rápido, mas temos perguntas, e é melhor a gente aproveitar o tempo. Estou à disposição. Trouxeram aqui. Deixa eu passar aqui, porque como são muitas aqui, deixa eu ver quem perguntou primeiro para colocar na ordem. Estou curioso para as perguntas. É a melhor parte, às vezes. Pois é. É porque, como tem muita gente, agora a gente estava com 80, tem uma pergunta aqui da professora, do Flávio Alencar, né? Ele pergunta, que padrão de raridade tem os países desenvolvidos? Essa foi a primeira pergunta que ele fez. Você até comentou um pouquinho no final sobre alguma coisa.
Você quer que eu responda agora ou eu espere mais um pouco? O que você quer fazer? Eu acho que essa você poderia responder, porque tem outros que a apresentação, aí eu acho que eu posso juntar. Certo. Então, Flávio, né? É. Flávio, puxa, eu adoraria falar mais sobre isso, que eu tenho uma reflexão sobre isso, Flávio. Não vou nem falar de países desenvolvidos especificamente, vamos falar, existem, o que eu vi dentro da IFLA especificamente, é por isso que eu tenho chamado a atenção para nós, até feito esse questionamento, o que eu percebo que às vezes nós no Brasil, pela própria história brasileira, né, nós somos um país com um passado também atrelado à Europa, né, mas a gente tem que lembrar também do que foi feito aqui, do que é feito aqui. Na Europa, se eu pegar assim, esses países europeus, eles são muito. O critério mais importante que eles adotam é o que está aqui, inclusive, que eu comentei aqui desse livro aqui, a questão identitária. O livro raro para ele, o livro raro, quando é um livro antigo, e o livro antigo, dentro do conceito, né, uma perspectiva europeia, é aquele livro que foi produzido ainda dentro do processo manual, né, ele não é mecanizado, ele é feito manualmente, ou seja, se ele é manual, ele vai ser único, não vai ter um igual ao outro, obviamente. Esses critérios estão atrelados às tradições deles. E tem uma coisa interessante, Flávio, que isso existe nas bibliotecas europeias desde o século XVI. Já no século XVI, algumas bibliotecas europeias, estou falando do século XVI, já a tipografia, né? Algumas bibliotecas europeias, sobretudo as bibliotecas que eram de universidades, elas mantinham uma estante ou uma sala separada. E nessa sala separada ficavam ali os códices, os livros manuscritos, ou ficavam os incunábulos. Olha aí, não havia um nome de livro raro, não de coleções especiais. Por que eles colocavam ali? Eles colocavam ali porque era um manuscrito medieval ou porque era um incunábulo? Não, porque era um manuscrito medieval produzido naquela região. Porque era um incunábulo produzido numa tipografia daquela região. O que é isso, se não uma relação identitária? Então, até hoje, eles têm um pouco essa característica. Essa característica se mantém ainda nas bibliotecas europeias e dentro desses critérios que eles adotam. Claro, existe raridade, não quer dizer livro antigo. Livros contemporâneos também vão ter essa caracterização. Mas, para eles, é a seleção dentro da seleção. Né, tá muito mais ligado. Existem as áreas de coleções especiais, onde vão ter livros que têm uma importância para determinadas áreas, mas caracterizado como raro é aquilo que tem uma relação muito estreita com a instituição ou com o país onde aquilo foi produzido. Ou seja, a relação identitária para ele é muito forte. E eu até recomendo a quem está assistindo aqui a live, a quem está assistindo, recomendo olhar um pouquinho mais o que está sendo produzido aqui do lado da gente, pessoal. Repito, os colombianos estão anos-luz na nossa frente nessa discussão, discutindo muito, exaustivamente esse assunto. Os mexicanos também, os cubanos, os argentinos. Não estou dizendo que todos eles resolveram seus problemas, mas, como se diz vulgarmente, né, estão lá colocando o dedo na ferida. Eles estão discutindo isso, porque para eles isso não é dogma de fé, como praticamente aqui no Brasil. Para eles isso é passível de discussão, sim, é possível discutir isso. Então, respondendo a sua pergunta, tem muita relação identitária envolvida aí, muito, Flávio, muito. Tem a pergunta da Denise, excelente lembrar talento da marca de proveniência, esclarece a questão, será que as marcas são evidenciadas nas representações descritivas? E aí ela pergunta também será que a política de representação existe nas bibliotecas?
Oi, o Denise, olha, você não sabe a fria que você se meteu me perguntando isso. Eu vou te propor uma coisa depois. Você não sabe a fria que você se meteu. Que bom a sua pergunta, Denise. Que bom. Bom, respondendo, né? As marcas de proveniência, sim, cada vez mais os bibliotecários têm tentado evidenciar, né, a presença delas na catalogação. O que tem acontecido, até comentei isso na palestra que eu fiz para a UFPB, na sexta-feira, o que tem acontecido são muitas dúvidas. Por exemplo, uma das dúvidas que muitos bibliotecários têm sobre isso é em qual campo colocar, como recuperar essa informação. E também a representação descritiva, existe uma questão aí da falta de descrição por não saber ler aquela marca. Eu não estou falando decodificar o que está escrito, mas identificar que marca é aquela. E aí é o que eu até comentei na palestra na sexta-feira. Além da dificuldade do próprio catalogador no processo do trabalho, é algo que antecede, o catalogador pode dominar as técnicas de catalogação, mas se ele não conhece minimamente a bibliografia material, a estrutura do livro, seja o livro conteúdo, seja o livro objeto, seja o livro conteúdo, ele não vai conseguir decodificar aquilo ali. Né? Ela colocou uma outra pergunta sobre política, eu não notei aqui, eu fiquei tão empolgado com essa questão que ela perguntou. Você pode voltar, por favor, para mim, Carol? Ela falou sobre política. Eu não me lembro. Estou tentando recuperar aqui. Será que é política de repetência? Denise, eu não tenho uma política de representação descritiva, de marcas de proveniência, eu posso dizer que são poucas. Né? De representação, no geral, eu não posso dizer que não é essa a minha área especificamente. Mas destinado a marcas de proveniência, são poucas. São poucas, mas o que eu tenho observado é um movimento muito positivo de interesse dos bibliotecários em fazer isto. Mas aí é o que eu disse. Existe um desequilíbrio aí. Ou existem pessoas em algumas bibliotecas que dominam muito, né, a representação descritiva, mas não conhecem as marcas de proveniência e bibliografia material, né? Ou o contrário, dominam marca de proveniência, bibliografia material, mas não dominam representação descritiva. Eu acho que está faltando, por isso que eu brinquei com você, que você se meteu numa fria, é juntar essas coisas. Né? É juntar essas coisas, eu acho que aí a gente vai ter um outro movimento, porque eu percebo que muitos bibliotecários têm buscado cada vez mais informações sobre isso. Eu posso dizer, pelo meu micromundo, né, representado no seminário que eu estou organizando sobre marca de proveniência. A quantidade de trabalhos que chegaram sobre representação descritiva foi muito grande. Né? E as perguntas que eu recebo quando eu faço palestra, eu até costumo brincar, quando eu faço uma palestra ou dou um curso sobre marca de proveniência, os primeiros slides que eu coloco essa palestra, essa aula não é sobre catalogação. Né? Eu não trabalho em catalogação. Por quê? Muitas perguntas são em cima da representação descritiva. Por aí eu vejo, dentro desse meu micromundo, que, não obstante o interesse, ainda há muita dúvida sobre isso. E é fundamental. Além de ser, a gente não pode esquecer também que as marcas de proveniência têm um outro lado aí, né? Elas são fontes de informação. Como a professora Stephanie já tinha falado isso, já lá na sua dissertação, em 2012, quando ela trabalhou as dedicatórias como documento. Então, as marcas de proveniência, elas constituem para nós, né, como fonte de informação. Independente até mesmo do próprio conteúdo do livro. Não sei se eu respondi para você a sua questão. Que sim. Live maravilhosa. Ah, que bom, obrigado. Alguém postou aqui o link do memorial em papel, memória em papel. Os anais do seminário, que está aqui, o que eu me referi é os anais do segundo seminário, que ainda vai sair, ele está em edição. O que
que está publicado é os anais do primeiro seminário. O texto que eu comentei, que eu produzi, que vai ser publicado, é nos anais do segundo, que está em processo de edição. A Denise comentou que o Centro de Memória Fluminense seria um exemplo. Sim, Denise, sim. A memória local. O Sim, CEDIC, assim como lugares de memória aí, lugares de memória na UFBA, é um exemplo disso também. O CEDIC que eu comentei também seria, né? Infelizmente acabou, né? Você acha que seria, Fabiano? Na verdade, o CEDIC, na realidade, eu acho que foi... na realidade, Carol, a primeira memória que eu tenho sobre a respeito dessa questão de memória local, né? Uhum. Eu tenho duas memórias, antes de trabalhar com isso até, eu nem pesquisava isso, eu tenho duas memórias muito fortes. Uma é da coleção Guanabarina, que existia, não sei se existe ainda, na Biblioteca Pública aqui no Rio de Janeiro, que era a Biblioteca Leonel Brizola, hoje é a Biblioteca Parque. Havia uma coleção Guanabarina, que é um exemplo disto, né? E também o CEDIC é um exemplo, com certeza, de memória local. É um exemplo. E aí o que é necessário também que nós, dentro da nossa área, a gente trabalhe no sentido de regulação disso, como você mesmo mencionou, Carol, de regulação para facilitar o próprio trabalho de gerenciamento dos colegas, que às vezes não tem um instrumento legal para pensar isso, né? Conceituais e regulatórias, você comentou que a gente tem deficiências conceituais e regulatórias, né? Será que a gente desistiu da ideia do local, né? Pois A questão da representação social, desistimos? Como é que fica tudo isso, né? Eu me preocupo muito com isso, porque isso, enfim, como eu disse, eu sempre gosto de dizer, né, eu não sou gestor, mas dar palestra e dar treinamento para bibliotecários me põe em contato com o mundo real, me tira do mundo de Alice, né, da sala de aula, né, eu vou para o mundo real, para o front, né, que os colegas estão atuando. E eu vejo coisas muito tristes, às vezes, Carol, de acervo local, patrimônio local ser descartado, né? E quando eu falo local, não estou falando só de uma cidade, mas às vezes de uma instituição. Às vezes livros que formaram primeiras gerações de profissionais. Hoje eu discutia, hoje eu conversei muito, durante um bom tempo, com a professora Simone Weitzel, nós comentávamos sobre isso, né? Dessa dificuldade dessa dificuldade de gerenciamento que os bibliotecários enfrentam. Ao mesmo tempo que o acervo tem que ser atualizado, existe também a necessidade de preservação de um acervo retrospectivo. Como lidar com isso, né? Hoje de manhã nós tivemos quase que um colóquio, eu e ela, discutindo sobre isso, pensando junto, né, o que a gente pode fazer para ajudar algum tipo de orientação, algum tipo de trabalho sobre isso. Um exemplo são os repositórios, que os repositórios a gente tem um corte no tempo. Depositamos todos os nossos registros científicos lá, toda a nossa produção, mas o trabalho retrospectivo, isso ainda não foi feito. Tem muita produção aí que está ainda fisicamente, mas não está nos repositórios. Digitais, que estão me falando, né? Então, isso também é uma hora da produção científica que está aí, em papel, e poderia ser digitalizada para... Quantas teses, né, Carol? Quantas teses, dissertações estão analógicas ainda, que ninguém... Eu, por exemplo, durante o doutorado, tive que ir a São Paulo... Não, durante o mestrado, eu me lembro, que eu tive que ir a São Paulo. Nós achamos que tudo está digitalizado, né? Tudo está disponível, mas nem sempre isso é verdade. Eu tive que ir a São Paulo para fazer a cópia de uma tese, que não estava, não é por falta de autorização do autor, não, é que ela não tinha tido tempo ainda ela tinha sido produzida, acho que foi em 87, ela não foi digitalizada, eu precisava encontrar ela na base de dados, mas eu tive que ir lá fazer cópia. Ou seja, nem tudo está... Existe uma repositório, como você falou, existe um conjunto de documentos nesses repositórios que também são retrospectivos que ainda não estão disponíveis, não. Assim como livros, por exemplo, dos anos 70, anos 80, nós achamos que está tudo disponível por aí, está fácil de encontrar. Quantas vezes eu já encontrei livros dos anos 80, dos anos 70,
Livros da nossa área, por exemplo, você vai procurar um livro do Lancaster, por exemplo, está R$400, R$300 na estante virtual. Um livro da Alba Maciel, você vai encontrar, tá R$200, né, da nossa área mesmo, né? Ivana comentou aqui, o setor de documentação baiana da Biblioteca Pública da Bahia é incrivelmente importante para o patrimônio local. Sim, sim, sim. Você tem documentação baiana. Também conheci, eu tive lá uma vez e conheci essa coleção. E a Ivana Severino, está um pouquinho grande a pergunta, mas ela faz uma citação aí. Segundo li recentemente, recai sobre as instituições depositárias a responsabilidade de identificar seu próprio patrimônio, tendo em vista que no âmbito da ciência da informação é indispensável conhecer e identificar para que se possa proteger e disseminar esse patrimônio, essas coleções, marcas de procedência, contribuições para o estudo do livro raro, Encontros Bíblia, é o título do trabalho. Sim, eu conheço o trabalho. Sim, é justamente um pouco do que eu comentei aqui. Essa memória, né, o Ian Boss, desse livro aqui, Ambassadors of the Book, o Ian Boss comenta isso. Ele comenta que o livro, quando a gente fala de patrimônio bibliográfico, a gente não devemos considerar apenas o conteúdo deste livro, mas o livro pode ter uma relação identitária com aquela instituição pelas marcas de proveniência. Sim. E aí a gente remete lá aquele conceito do Legoff, né, do documento monumento, que é tão conhecido por todos nós. É uma base para pensar isso também. Assim como às vezes aquele livro, aquele livro não tem mais sentido para aquela biblioteca, está desatualizado, mas as marcas de proveniência presentes naquele documento, ela é o laço identitário que aquela coleção vai ter com aquele documento. A Ivana comentou sensacional. Obrigado, Ivana. Terezinha comentou excelente palestra. Obrigado, Terezinha. Ivana, te admiro muito, viu? Também, é recíproca verdadeira. Excelente. Minha irmãzinha, Ivana é minha irmãzinha. Excelente abordagem, muito provocativa. Fátima Duarte, excelente. Carol, você me desculpa, eu encontrei aqui uma pergunta, que eu estou curioso, né? Alguém perguntou sobre editoras universitárias. Acho que é esse agora. Qual a importância das editoras universitárias no que diz respeito à memória institucional, no que diz respeito ao depósito obrigatório da sua produção? Desculpa. Se você está se referindo a uma editora, a uma universidade que possui editora, né? Aquela universidade, ela tem, acho que o próprio lugar de memória tem isso, né? A produção da própria UFBA, né? Aquela universidade precisa guardar esses documentos. E quando eu digo precisa guardar esses documentos, não é só uma questão burocrática fazer guarda desses documentos. Esses documentos, essa produção, né, da editora daquela universidade, ela precisa estar imbuída não só de um status administrativo, mas de um status simbólico também, de representação identitária para aquela instituição. Por que eu estou frisando isso? Não estou frisando isso à toa, porque não é incomum, desculpe, memória local / memória institucional, ela fazer parte do acervo por uma mera questão burocrática, obrigatória, administrativa, mas ela não recebe nenhum tipo não recebe o devido status e devido cuidado que deveria receber. Ela está ali porque nós somos obrigados a fazer. A gente não pode esquecer, recentemente você comentou aí tem uma colega participando da live, a Fátima Duarte, da Fiocruz. A gente conversa muito. E uma outra amiga nossa, a gente conversa muito sobre essa questão do patrimônio bibliográfico. E aí, eu conversando com ela, eu fiz a seguinte questão, Nestor, eu vou talvez te elucidar também um pouco melhor isso aí.
Vamos supor, vamos pensar na biblioteca de obras raras da Fiocruz, né? A biblioteca de obras raras da Fiocruz que eu conheço bem. Ali dentro existem, isso é uma provocação, né? Eu não estou dizendo que a minha resposta é correta, não, tá? Ali dentro tem livros que são fundamentais para a história da ciência no Brasil e para a história da ciência no geral, para a história natural, enfim. Mas ali dentro, vamos supor que ali dentro tem lá a tese do Oswaldo Cruz. Ora, um livro, por exemplo, do Barléus, do Piso, do Margrave, você encontra isso em outros lugares. Agora, a tese do Oswaldo Cruz. Ah, mas o Oswaldo Cruz, também, a tese dele também tem outros exemplares em outro lugar. Mas o exemplar, estou falando hipoteticamente, tá, pessoal? Mas a tese que nós temos aqui não tem nenhuma dedicatória, não tem nenhuma marca de proveniência. Ainda assim, esse é um caso de que mesmo que aquele documento não tenha marca de proveniência nenhuma, tem a ver com a representação simbólica daquele objeto no espaço que ele ocupa. Ou seja, eu estou falando da tese do Oswaldo Cruz dentro da instituição que ele fundou. São nesses níveis que a gente precisa pensar quando a gente discute patrimônio bibliográfico dentro de uma instituição pública, sobretudo, né? Há esse nível de subjetividade. Mas, enfim, as universidades, eu sempre converso isso com os colegas que são gestores de bibliotecas universitárias, eu sempre me pergunto como estão sendo guardadas, né, teses, dissertações e até mesmo os TCCs. Como está sendo construída e preservada a memória da universidade? A gente não pode esquecer que a universidade ela surge para a graduação. A pós-graduação é super importante para a universidade, mas a universidade surge também para a pós-graduação. Como estão os repositórios dos TCCs, por exemplo? Será que eles estão? Como que eles estão? Isso é memória local. Não só as teses, as dissertações, mas também os TCCs. Eu me lembro de uma discussão fantástica que eu acompanhei uma vez no SNBU, aonde foi um fórum que foi acontecer no SNBU, foi que aí que eu tive noção da dimensão complexa que é isso, né, para um repositório de uma biblioteca institucional, universitária. Não tenho resposta assim. Eu não vou nem entrar nessa questão da política de descarte, porque isso daí eu não sairia daqui hoje. A gente já está com 1h30 de live, né? Então fica pesado. Então a gente tem algumas questões aqui, gente, não dá para responder todas, mas o e-mail do professor também está passando aí na bandeirinha, né? Então a gente vai precisar já fechar. Deixa eu ver se tem mais uma aqui, só na Biblioteca do Oeste trabalha. As pessoas estão citando muitos exemplos de lugares de memória, né? A história literária pesadas, né? E aí a gente vai ter que encerrar, que já temos 1h30. Estamos com 69 pessoas agora online. E agradecer muito, professor, né, pela sua disponibilidade de estar aqui para a gente discutir um tema que é tão importante como esse. Sabe o que me remeteu também à possibilidade agora do curso de biblioteconomia EAD, que é um curso da Universidade Aberta do Brasil, provavelmente deve... E nem sei se eu poderia estar falando isso aqui agora, mas a oportunidade que a gente tem de chegar em pequenos locais e formar pessoas numa visão mais ligada a patrimônio, educação patrimonial e identidade, e para que esses profissionais nesses locais possam cuidar, né, dessa memória. Eu acho que nessa linha aí, se a gente conseguir, pode ser uma estratégia de formação local que a gente consiga preservar o que é identitário nesse país, né? Sim. Bom, a educação patrimonial é primordial, Carol. Realmente primordial. Isso é fundamental nas bibliotecas. A gente não pode... As bibliotecas precisam incorporar esse conceito, esse discurso que está tão presente nos museus,
né? Na museologia, nós precisamos incorporar cada vez mais. Me recordo, desculpa te interromper, o projeto que nós temos aqui, chamado Batendo Perna nas Bibliotecas do Cariocas, e o reflexo de que é um projeto de educação patrimonial em bibliotecas, e a gente observa, quando a gente chega numa biblioteca, né, como que os colegas ficam felizes de mostrar as suas bibliotecas, os acervos, e nós sempre perguntamos qual é o seu acervo fundador, qual é o acervo que conta a história da instituição. A gente sempre pergunta isso, porque isso faz parte da educação patrimonial. Isso é fundamental. Vide o filme Bacurau. Puxa, exatamente. Esse filme é sensacional. É só chegar lá e convidar. Fala no museu. Você não vai no museu? Você não viu Bacurau? Sensacional. Muito bem lembrado. Eu adoro esse filme. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês e pelo professor. A gente vai encerrar mais uma live Sala Aberta. Então, aguardem a divulgação da próxima. Curtam o nosso canal lá no YouTube e também inscrevam-se para que a gente consiga expandir nossas lives para 2 canais, Facebook e YouTube. E aí, eu agradeço muito ao professor e a todos vocês. Boa noite a todos. Espero que vocês tenham... Com certeza vocês gostaram. Tá? Um abraço. Obrigada, Carol e Bruna, obrigadíssimo pelo convite. Obrigado a todos que assistiram até agora. Fiquei muito feliz com essa oportunidade e honrado também. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, tchau. Indy Broad.